Olá, minha amiga, tudo bem com você? Aqui é a Deise Cardoso. Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Hoje eu vou ensinar para você como é que se faz a costura das peças dessa girafa. Já tem o passo a passo dessa girafa aqui no canal e hoje eu vou ensinar para você de uma forma bem bacana como é que eu faço a costura. Eu vejo que muita gente tem dificuldade na costura e essa forma que eu faço a costura é bem diferente e fica com um ótimo acabamento. Essa forma que eu faço a costura fica perfeita, os pontos ficam certinhos e não dá para aparecer o fio que eu usei para poder costurar. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu coloco aqui no canal. Também preciso avisar para você do meu grupo lá no Facebook. Os vídeos que eu faço aqui para o canal são disponibilizados lá primeiro. Então, se você não participa, eu vou deixar o link do meu grupo lá no Facebook na descrição desse vídeo para você poder participar. Vou pedir também, por favor, para você curtir e compartilhar este vídeo. Então, vamos agora para a nossa aula. Eu vou iniciar costurando o focinho, mas antes de começar a costura, eu preciso mostrar para você como é que eu faço o arremate da peça. Eu faço dessa forma para poder facilitar na hora de costurar. Então, em todas as peças que eu preciso costurar, eu faço dessa mesma forma. Eu terminei a carreira do focinho bem aqui, então eu vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e puxo todo o fio. Eu já cortei esse fio, então eu puxo todo ele por aqui. Vai ficar assim. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou fazer o arremate. Aqui está o ponto baixíssimo, eu pulo o próximo ponto e no outro eu introduzo a agulha de fora para dentro. Vou voltar com o fio no mesmo local que ele está saindo. Ele está saindo desse ponto. Porém, eu vou voltar na alça de trás. Tem a alça da frente do ponto e tem a alça de trás. Eu vou introduzir a agulha de fora para dentro, na alça de trás. Ele vai formar outro ponto. Então, fazendo o arremate dessa forma, não tem como saber onde que terminou a carreira. Fica com a peça com um acabamento melhor. Então, eu faço dessa forma. Aqui na parte de dentro da peça, eu vou dar um nó em alguma alça próximo da onde que está saindo o fio. E agora eu vou voltar com esse fio para a parte da frente da peça. Então, nesse ponto que eu acabei de fazer, com a agulha de dentro para fora, eu vou voltar com o meu fio para fora da peça. Para fazer a costura das peças no amigurumi, eu utilizo essas duas alças do ponto e eu também uso essa parte do ponto, que eu chamo como V. São essas duas alcinhas que formam esse V. Então, quando eu falar, passei o fio pelo V, é que eu estou passando nessas duas alcinhas do ponto. E quando eu falar que eu passei nas duas alças do ponto baixo, é que são essas alças de cima do ponto. Então, com o meu fio já para fora da peça, eu vou passar por essas duas alças do V. Depois de passar pelo V, eu vou para o próximo ponto. Eu estava nesse ponto, eu vou para o próximo e vou passar o fio de fora para dentro.
Então, é esse o acabamento que eu faço em todas as peças que eu vou costurar. Eu faço dessa forma para que a peça fique com um acabamento melhor e que facilite na hora de eu costurar aqui no amigurumi, para que não fique aparecendo o fio. Toda vez que você for costurar uma peça no amigurumi, você usa os alfinetes para poder posicionar primeiro antes de fazer a costura. E mesmo depois de colocar os alfinetes, você verifica se não está torto, para não correr o risco de costurar e depois a peça ficar costurada torta no amigurumi. Nessa girafa, eu coloquei o focinho uma carreira abaixo dos olhos. Tem essa carreira aqui dos olhos, logo uma abaixo, eu posicionei o focinho. O meu fio está saindo da peça. Vou fazer o seguinte, eu vou introduzir a agulha na mesma direção que está o fio. Ou seja, o fio está saindo aqui, então eu vou posicionar a minha agulha no amigurumi nessa direção. E eu vou passar por um ponto baixo daqui do amigurumi. Vou costurar nesse sentido, então eu passo a agulha para cá. O meu fio estava saindo desse ponto, dá para verificar por aqui, que ele está saindo desse ponto. Eu vou retornar para o focinho no próximo ponto, e eu vou retornar de baixo para cima. Agora eu preciso passar para o outro ponto. Eu estou nesse daqui, eu vou para o outro. Então, eu vou utilizar o V, que eu falei para você no início, que são essas duas alcinhas do ponto baixo. E no mesmo sentido, para lá, eu vou passar o fio. Então, passei o fio para o próximo ponto. Ele estava aqui, ele veio para esse outro ponto. Então, agora eu vou voltar com o fio para o amigurumi. Eu vou passar nesse ponto que eu estou, de fora para dentro. E vou passar agora no amigurumi. Então, o fio está posicionado aqui nesse ponto, na mesma direção que ele está, eu vou passar aqui no amigurumi. Vou passar por dentro do ponto baixo, seguindo na mesma direção da costura, para esse lado. Eu vou usar o alicate para poder puxar a agulha, porque minha mão está escorregando e os meus pontos são bem fechados. Então, vou passar o fio pela cabeça do amigurumi, pelo rosto. E vou retornar para o focinho, da mesma forma que eu fiz anteriormente. Então, eu saí desse ponto, desse daqui, eu vou retornar no próximo, que é esse daqui. E eu vou retornar de baixo para cima. Vou voltar com o fio para o focinho. Dá para perceber que fazendo a costura desse jeito, os pontos ficam bem certinhos e não ficam deformados. Então, a costura dessa forma é bem bacana e faz toda a diferença no seu amigurumi. Por isso que eu gosto de fazer desse jeito. Vou seguir por toda a volta fazendo desse mesmo jeito. Vou repetir novamente para você poder ver. Vou passar agora, vou para o outro ponto, então vou passar pelo V, que são essas duas alças do ponto. Fui para o outro ponto do focinho. Toda vez que você estiver costurando também, você sempre conserta a sua peça. Porque como a gente fica costurando, passando o fio para lá e para cá, ela pode entortar.
Então, você sempre acerta a peça para que ela não seja costurada torta. Agora, eu vou retornar no próximo ponto, no ponto que eu estou, aliás, que eu saí daqui e fui para este. Então, neste ponto, eu vou passar em direção ao amigurumi, de fora para dentro. Vou passar na mesma direção que está o fio, no ponto baixo da cabeça. Olha, eu estava neste ponto, então na hora de subir para o focinho, eu vou subir nesse ponto. Vou subir de baixo para cima. Vou costurando desse jeito por toda a peça. Eu já costurei até aqui, eu já posso colocar um pouco de fibra, para que a peça já fique com um formato. Com o formato de focinho. Então, eu coloco um pouco e volto para o mesmo lugar. Eu vou costurando desse jeito por toda a volta até chegar aqui no início. E para você que ainda não pegou essa forma de costurar, eu sugiro você a voltar o vídeo e tentar novamente, porque costura é assim mesmo, você precisa praticar e precisa ter paciência. Então, eu vou fazer até aqui e quando eu terminar, eu retorno para poder mostrar como é que eu escondo esse fio no amigurumi. Olha, eu já fiz a costura em toda a peça, em toda a volta da peça e cheguei nesse ponto que é o final da costura. Dá pra ver por aqui, ó. Esse foi o primeiro ponto que eu passei aqui na cabeça. Então, agora, eu vou levar esse fio para outro lado da cabeça, aqui para o lado. Vou introduzir a agulha no ponto próximo da onde está saindo o fio e vou levar para esse lado. Agora, para poder fazer o arremate desse fio, eu faço da seguinte forma: eu vou fazer um nó invisível. Eu coloco a agulha no mesmo local que está saindo o fio, levo a agulha para próximo daqui, mas não puxo o fio todo. Ele vai ficar com essa alça. Eu retorno no mesmo local que está saindo e volto para esse mesmo local onde está a alça. E eu vou dar um nó nessa alça. Vou dar um nó, vou segurar os fios aqui, para que o nó fique bem próximo da peça. E vou puxando todo o fio, ele vai formar um nó. Olha, o nó foi formado. Para que esse nó suma daqui da frente da... Ai, ai, suma. Agora, para esconder esse nó, eu vou passar com a agulha, vou colocar no mesmo lugar que está o fio e vou levar para outro local da cabeça. Esse fio, esse nó, ele vai esconder por dentro da peça. E assim não dá para perceber que foi feito um nó com esse fio branco. Vou passar agora por umas 3 alças do ponto baixo. Essas alcinhas que eu chamo de V.
Vou passar por 3 pontos. E vou fazer novamente o nó invisível. Eu faço esse processo umas 3 vezes. E depois eu corto o fio, porque assim a peça que você costurou fica bem segura e não corre o risco de soltar. Eu vou começar a costurar o chifre e eu posicionei a partir da segunda carreira. Tem essa carreira aqui do meio, eu não contei com ela, eu contei a partir dessa. Então, 1, 2. Depois dessas 2 carreiras que eu posicionei o chifre, tanto desse lado quanto para esse outro lado. Eu já fiz o mesmo processo que eu fiz nessa peça para poder iniciar a costura, fiz todo aquele arremate que eu ensinei. E na hora de posicionar os chifres, eu coloquei a parte que eu fiz a troca de cor dos fios virada para trás. E a dica é a mesma, você posiciona os chifres, verifica se a posição está correta e depois você já pode começar a costurar. A costura que eu fiz no chifre foi da mesma forma, o fio está saindo nessa direção, então eu vou passar pelo ponto da cabeça. E vou subir no próximo ponto. O fio está saindo nesse ponto, então eu vou para o próximo. Vou introduzir a agulha de baixo para cima, nas 2 alças do ponto. Eu vou precisar levantar muito a peça desse jeito para poder mostrar para você. Mas sempre que eu levantar, eu vou posicionar ela novamente, para não ficar torta a costura. Então, eu vim para o próximo ponto, agora eu vou passar pelo V do ponto baixo, que são essas 2 alcinhas do ponto. Vou retornar para a cabeça, utilizando as 2 alças do ponto, que são essas 2 alças do próximo ponto. E vou introduzir a agulha de cima para baixo. Vou passar pela cabeça, na mesma direção que está saindo o fio. E vou retornar para o chifre, usando as 2 alças do próximo ponto. Que é esse ponto bem aqui. Então, eu vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz aqui, até chegar aqui no início. E depois, vou arrematar o fio que sobrar do mesmo jeito que eu fiz nessa peça. Para costurar a orelha, eu precisei unir essa parte com essa outra. Então, tem o lado certo dos pontos baixos dessa última carreira, você vai virar a peça para o lado do avesso desses pontos da última carreira e vai juntar desse jeito. Você vai passar o fio para o outro lado e vai fazer um nó. Vai passar novamente desse lado e no outro. E vai fazer outro nó. Vai ficar assim a orelha. Vou passar agora esse fio
lá para trás, nas duas alças do ponto baixo. E agora eu vou fazer o mesmo processo. Vou passar nas duas alças do ponto baixo. Aliás, nas duas alças não, no V do ponto baixo. E vou descer no próximo ponto, usando as duas alças do ponto baixo. Vou posicionar aqui na cabeça, do lado do chifre. E vou iniciar a costura. Eu faço do mesmo jeito. Quando eu chegar aqui na frente, que vai ser um pouco diferente, porque aqui não dá pra ver exatamente como estão os pontos por causa do nó. Mas aqui eu faço do mesmo jeito. Na direção que está passando o fio, eu vou passar a agulha na cabeça. Quando eu falo que eu vou passar a agulha na cabeça, é desse jeito, tá? Não é nas duas alças que forma o V no ponto baixo, não, tá? É desse jeito que eu passo. Vou fazer do mesmo jeitinho. Vou para o próximo ponto baixo, usando as duas alças do ponto de baixo para cima. Vou passar agora pelas alças do V. E vou descer novamente para a cabeça do amigurumi, usando as duas alças do ponto baixo, que são bem essas daqui. Vou tirar o alfinete para facilitar na hora de passar. E vou voltar para a cabeça do amigurumi. Vou retornar para a orelha. Aliás, para a orelha não, eu preciso passar na cabeça. Então, passo com a agulha na cabeça. Estou tentando gravar de uma forma que dê para você ver. Tá um pouquinho complicado, mas eu acredito que está dando certo. Agora eu vou retornar para a orelha. É nessa parte que eu falei que aqui vai ser um pouco diferente. Porque aqui os pontos ficaram um pouquinho deformados. Mas eu coloco a agulha aqui no meio e subo para a orelha novamente. Agora eu vou retornar, não vou passar por dentro de nenhuma alça daqui, porque não tem. Vou retornar, introduzindo a agulha aqui do lado. Tá vendo que mesmo passando daquele jeito, sem passar dentro das alças, eu ainda consegui esconder o fio? Eu faço de tudo para esconder o fio da costura, porque eu acho que fica com acabamento melhor, dessa forma. Então, eu voltei para a cabeça, vou passar novamente com a agulha na cabeça. E vou retornar na orelha, usando as duas alças do ponto. Nesse próximo ponto,
vou passar pelo V e vou descer novamente para a cabeça, usando as duas alças do ponto baixo. Pronto, cheguei aqui no início da costura, passo agora a agulha para outro local da cabeça para poder fazer o arremate desse fio. E vai ficar assim a costura das orelhas. Dependendo da peça que eu vou costurar, eu faço 2 vezes a costura desse mesmo jeito, para que fique mais segura a peça. Por exemplo, se for uma cabeça, geralmente eu faço 2 vezes essa costura, para que não tenha o risco de se soltar. Eu vou bordar agora aquele detalhe que tem no focinho da girafa, e com o fio marrom, eu vou passar aqui onde eu posicionei os alfinetes, posicionei bem do lado, nessas laterais da primeira carreira. Vou puxar o fio, mas vou deixar uma ponta. Vou passar o fio na carreira de baixo e vou levar para o outro lado onde está o alfinete. Desse lado também vou passar na carreira de baixo e vou levar para onde está saindo o fio inicial. Aqui, para poder arrematar, eu faço 2 nós. E agora escondo esses fios. Passo eles para outro local do focinho, para que esse nó se esconda aqui dentro da peça. Agora é só passar esse outro para esse lado também e cortar o restante do fio. Eu vou ensinar como é que eu faço a costura do laço, e aqui na parte de trás eu vou passar com esses 2 fios para baixo, nesse ponto aqui de baixo. Esse lado e esse outro lado também. Para que os fios fiquem voltados para baixo. Vou posicionar ele aqui próximo da orelha. E vou passar no ponto bem próximo aqui da orelha. Vou levar lá para trás esse fio. Vou passar o outro também. Não no mesmo local que eu passei esse primeiro, não. O primeiro está aqui, vou passar bem aqui na lateral. Para o outro lado da cabeça também. Na parte de trás, eu vou passar o fio por dentro da alcinha do ponto baixo. Essa alça que eu chamo de V. Vou puxar bem, não puxa tanto para não deformar a cabeça, mas puxa bem para que esse laço fique firme. E vou levar
para outro local da cabeça. Esse outro que eu passei, eu vou fazer também do mesmo jeito. Vou passar por dentro da alcinha, do V do ponto baixo. E vou levar para o mesmo local que está esse outro fio. Porque agora eu vou dar 2 nós e vou esconder esses fios e cortar o restante. Tá vendo que não dá para aparecer? Vou dar 2 nós, vou levar para outro local da cabeça e vou cortar o restante dos fios. E o lacinho assim vai ficar bem seguro aqui na orelha da girafa. Então, gente, é essa costura que eu quis ensinar para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo. Beijos e até a próxima aula!